Jonas, verso 5. Vamos ler. Eu já preguei sobre esse texto, várias vezes. Preguei aqui, preguei em todo quanto é lugar. Mas hoje, eu quero trazer assim uma visão que Deus me trouxe ao meu coração a respeito desse texto, dessa passagem na vida de Jonas. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Agora sim, o 2:5, que é o texto da mensagem. Verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Senhor, muito obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler. Te louvamos e te bendizemos nesta hora, Jesus, que vamos, Senhor, pensar, refletir na tua palavra, Jesus, esquadrinhar a tua palavra, e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos orientar, nos guiar, pois estamos aqui necessitamos de ti, da tua glória, da tua unção, da tua graça. Portanto, venha nos abençoar agora. Abençoa, começa por mim, por misericórdia, Jesus. Começa com a minha vida, me abençoando, do alto da cabeça aos pés, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, nada mais do que isso. Como diz a tua palavra, como disse João, que o Senhor cresça e eu diminua. Portanto, fala, Senhor, nesta manhã, fala aos meus irmãos, fala à tua igreja. Senhor, todos nós pertencemos ao Senhor, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. O Senhor Jesus nos resgatou das trevas, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por essa razão nós estamos aqui, Jesus, porque nós somos salvos, somos resgatados, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Portanto, fala com a tua igreja, fala, Senhor, com o teu povo nesta manhã, que ninguém saia daqui vazio, Jesus, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saiamos renovados, fortalecidos na tua palavra. Toma-nos em tuas mãos, para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Toma o seu lugar. Para muitos, Jonas, muitos costumam chamar Jonas de fugitivo, de covarde, aquele que não quer enfrentar as coisas como devem ser enfrentadas. O título que eu dei é A Fuga e as Suas Implicações. Nós observamos aqui, foi providência de Deus, lemos o capítulo 1, verso 5 do capítulo 1, que foi o início da descida de Jonas. E o verso 5 do capítulo 2 fala já onde ele estava. Ele já estava lá no buraco, lá no ventre daquele grande peixe. Ele estava lá desesperado, clamando ao Senhor, dentro de toda aquela situação terrível que ele mesmo procurou. Por que ele procurou? Ele procurou em virtude da sua fuga, de tentar fugir daquilo que não se deve fugir. Não é? O salmista Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim: quem me dera tivesse asas para voar, para sumir, para procurar um lugar no espaço sideral, para que eu possa me refugiar. Não existe. Quantas vezes nós já falamos isso? Quem me dera sumir,
Estava conversando, às vezes alguns irmãos falam isso no gabinete, vão bate-papo, eu queria sumir, não tem como sumir. Não dá para você fugir. Eu quero sumir da minha casa. Não dá. Você fugir, dentro desse universo, não há um lugar para você se esconder. E Davi falou isso. Se suba aos céus, mais estás. Se desça ao mais profundo abismo, até lá tua mão há de me guiar. Então Deus está, Ele enche os céus e a terra. Não dá para a gente fugir, se esconder de Deus, ou se esconder dos nossos problemas. Às vezes tentando nos esconder. Quem sabe você está aqui tentando fugir de você mesmo, não é? Outro dia eu vi uma coisa dessa na internet, nem eu estou me suportando, né? Tem gente assim, e nem ela mesma se suporta. Ela é tão complicada, tão difícil de se relacionar, que nem ela se aguenta. Então, como você vai fugir de você mesmo? É difícil. Como você vai fugir da sua casa? Como você vai fugir dos seus filhos? Eles são seus filhos. Você não pode se divorciar de filhos, se divorciar de marido, de mulher, mas de filho não tem como se divorciar. Tem abandono, você pode abandonar, você pode agindo dessa forma, você age irresponsavelmente. Pois bem, o texto trata disso. A história de Jonas gira em torno dessas questões que nós enfrentamos, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa existência. Elas estão girando a nossa volta, todas essas coisas. Jonas era um homem de Deus, como talvez você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas há um momento na vida em que as coisas que a gente conhece de teoria, elas passam a acontecer com a gente. Quando o negócio é teórico, é muito fácil opinar, não é isso? É muito fácil você dar conselhos às pessoas. Você tem que fazer isso. Você tem uma receita perfeita para os outros. É isso que Jó falou. Jó disse, certa ocasião, ou alguém falou para ele, você era conselheiro, você era o cara, poxa, todo mundo te procurava para receber conselho, você tinha cada conselho, e agora o que está acontecendo com você? Você está reclamando? Você não está suportando? Porque o negócio saiu da teoria para a realidade, a prática. Pois bem, nós enfrentamos isso, temos essa dificuldade de quando o negócio é teórico, nós temos sempre uma palavra, nós temos sempre um conselho, uma ideia. Porém, quando o negócio torna-se real na minha vida, e aí as coisas começam a dificultar. Pois bem, Jonas era esse homem de Deus, abençoado, profeta de Deus. Porém, Deus pediu a Jonas uma coisa que o contrariou. As coisas vão bem quando nós estamos gostando, não é? É bom nadar num mar de Almirante, não é? Água bonitinha, linda, sem onda, você nada, vai, volta e se delicia. Mas quando as ondas começam a levantar-se, complicam, as coisas complicam. Nós gostamos de tudo aquilo que nos favorece. Nós gostamos, ontem o pastor Paulo até citou isso, lá na reunião de nomeação dos diáconos. Hoje eu vim buscar a minha bênção. Quem vem buscar a sua bênção? Então levante a mão, por favor. Mas assim, eu vou buscar a minha bênção. Todos nós somos assim. Isso não é privilégio de alguns. Nós temos essa mesma tendência.
Pois bem, Jonas vivia bem assim, buscando a bênção dele, era um profeta de Deus, não é? Esse profeta, ó, falar, subir ao púlpito, falar, anunciar, a Deus está mandando você fazer isso. É muito bom, é muito fácil. Porém, quando Deus mandou ele fazer alguma coisa que contrariava a sua vontade, o negócio complicou. Complicou porque Deus mandou ele ir a Nínive. Porque Deus tinha decretado um juízo para aquele lugar, para aquela cidade lá na Síria. E aí Jonas seria o pregador para que eles, ouvindo a mensagem do Evangelho, eles se arrependessem. Eles viessem se arrepender e, consequentemente, o juízo não viria sobre eles. Olha só, aí Jonas não gostou disso, porque os assírios eram terríveis, eles eram cruéis, e certamente Jonas, ou talvez algum componente da família dele, ou pelo menos os seus irmãos, os israelitas, eles sofreram nas mãos dos assírios, e agora eu tenho que pregar para que eles venham a se arrepender. Talvez Jonas pensasse que ele seria um traidor. Eu vou trair a minha pátria, não é isso? A minha nação, pregando para esses caras. Eu sei que Deus é misericordioso e Deus vai abençoá-los. Eu não vou fazer isso não. Meus irmãos, situações que acontecem conosco, quando Deus manda algumas coisas para a gente realizar, para você fazer, quando Deus manda você fazer algumas coisas, complica, porque contraria às vezes a sua vontade. Eu queria pensar em alguns pontos importantes. Quando você não quer fazer, não gosta daquilo. A igreja, por exemplo, é um espaço assim, onde nem tudo que acontece é do nosso gosto. Nem tudo. Porque o culto é para Deus, não é para mim, não é para você, mas a maioria das vezes nós pensamos que o culto é para a gente. Aí a gente sai dizendo assim, poxa, eu gostei do culto. Que culto, lindo, foi lindo demais. Parece até um negócio de teatro, né? Teatral, uma peça, uma coisa desse tipo. E a gente trata dessa maneira. Porém, o culto é para Deus. Quem deve avaliar é Deus. E a Bíblia fala, o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Então, eu chego à seguinte conclusão: nem sempre o que eu gosto, Deus gosta. Talvez eu tenha gostado do culto, mas será que Deus gostou? E aí eu ilustro com a oferta de Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois irmãos, criados debaixo do mesmo teto, seus pais ensinaram, ou seja, debaixo das mesmas orientações, todos estão debaixo das mesmas orientações, porém os dois, quando ofereceram a Deus o sacrifício, a oferta, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, não da oferta de Caim. Talvez Caim pudesse pensar o contrário: olha, Deus gostou da minha oferta, mas Deus gostou da oferta de Abel. Ele reprovou Caim. Então é Deus que recebe, Ele que deve avaliar. E aí a gente chega no seguinte ponto. Primeiro ponto: Jonas não deu importância ao compromisso que tinha com Deus, porque compromisso é compromisso. Compromisso, eu assumo um compromisso. Eu, quando casei com Sandra, eu assumi um compromisso. Ponto. Eu vou levar esse negócio até o fim. Porque é o meu compromisso diante de Deus. E eu tenho que fazer, na realidade, o meu compromisso com Sandra o melhor. Consequentemente,
onde Deus, Ele faz parte deste compromisso que nós temos, do casamento. E não é qualquer coisinha que vai fazer com que eu venha romper esse compromisso. Não é uma panela mal lavada. Não é isso, não né? é o caso. Oi? Que não é o seu caso. Graças a Deus. Oi? Eu estou pensando agora o que eu vou falar. A gente às vezes se mete em cada buraco, caminho e depois para sair. Mas não é uma falta de dinheiro, que falta mesmo, que é o caso. Essas coisinhas, não é uma ordem, não é uma cara feia, lógico, os atritos, os conflitos, mas tem que ser uma coisa muito grave. Por isso que Jesus falou que o divórcio só seria possível, só seria viável em virtude de relações sexuais ilícitas. Ponto, mais nada. Porque o Senhor considera uma situação gravíssima. Fora disso, você tem que levar adiante o seu compromisso, fazer com que esse compromisso seja um compromisso gostoso, agradável. Pois bem, quando você não dá importância ao valor desse compromisso, o que acontece? Consciência da aliança com Deus, você acaba renunciando à sua missão. Você não tem consciência do valor desse compromisso. O compromisso, Deus deixou a sua glória para assumir um compromisso comigo, esse mortal, esse vermezinho de Jacó, e agora eu vou romper o compromisso com Deus. Entende? O autor de Hebreus, é uma passagem que ele diz o seguinte: ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele que deveria se envergonhar, porque nós somos mortais, nós somos fétidos, as nossas justiças são trapos de imundícia. Jonas não deu atenção a isso, não se percebeu disso, não teve consciência dessa questão do compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor, eu tenho uma aliança com Jesus, e a aliança com Jesus não será rompida por qualquer coisinha, por qualquer bobagemzinha, por uma cara feia do irmão, por um esquecimento, ele não falou comigo, ou uma comidinha que não foi, um copo que o irmão que passou à minha frente, o outro que bebeu água na minha frente, essas bobagens que a gente vê dentro da igreja, tanta meninice, tanta infantilidade, enquanto almas estão perecendo, e Jonas está preocupado com a sua raivinha do coração, não é isso? Ele estava com raivinha dos assírios, estava magoado com fulano. Aí eu não vou, eu não faço, eu não participo, eu não entro nesse grupo, o meu grupo é tal. São essas coisas que vão fazendo com os nossos compromissos com Deus sejam arranhados, porque o meu compromisso com Deus está acima dessas pequenas coisas. Eu não vou arranhar o meu compromisso com Deus. E na prática, sabe o que significa isso? Quando você arranha o seu compromisso com Deus, nessas bobagens com os seus irmãos, é quando você vai dobrar o seu joelho, vai orar. E aí? Dobrou o joelho, vai orar, vai falar com Deus. Pai, perdoa-me, ao Espírito Santo. Perdoa sim. Mas e a fulana? E o fulano? Que você fez, o que fez com você, e você está aí no seu coração com essa raivinha. O Espírito Santo, ele
ele é o fiscal, o fiscalizador. Mas ele trabalha como fiscalizador não com o propósito de destruir, mas com o propósito de fazer você crescer. Por isso ele fiscaliza você, porque ele não quer que você passe vergonha. Ele não quer que você fique doente, porque isso traz doença. Veja que Jonas era um homem doente. Psicologicamente ele era doente. Se ele fosse no nosso tempo, ele tinha que fazer um tratamento com os psicólogos aí, com Cláudio, com Isabel. Jonas, meu irmão, procura o Cláudio. Vou falar para ele como pastor. Porque ele vivia atormentado com esse negócio. Tem gente que vive atormentado com probleminhas. E em razão de serem tantos probleminhas, que o pote ele está cheio de probleminhas. E difícil de tirar depois desses probleminhas. Tanto é que Deus fala para ele, diz o verso de número 1 do capítulo 1, Deus falou: dispõe e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus ensinou a Jonas a mensagem. Vai lá, Jonas, e grita lá para aquele povo que eles estão longe, que eles vão perecer, mas há uma saída, há uma solução, há um escape. Hoje, na aplicação desse texto aqui para a gente, ou desse versículo, sabe o que é? Você não tem força para clamar, porque você está preocupado com essas coisinhas, essas bobagens, né? Você não consegue clamar, você vai passar a semana toda preocupado, preso a essas bobagens, essas migalhas de coisas terríveis, e você não tem coragem, não consegue ler Bíblia, não consegue orar, consequentemente não tem ardor no coração, não tem força, não tem vigor, não tem entusiasmo para falar para alguém ou para esperar até um momento do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, de alguém que está ao seu lado, que faz parte do seu relacionamento, que está necessitado às vezes, mas você não percebe, você não tem força, não tem poder espiritual para combater. Jonas ficou sem poder espiritual, porque essas coisas bloqueavam a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode fluir do seu interior, não podia fluir rios de águas vivas, porque está bloqueado, está fechado. O Espírito Santo não pode trabalhar, e aí isso implica nesse fracasso espiritual. Eu me sinto fracassado, eu me sinto religioso, há um vazio, há uma ida e vinda à igreja, como me acostumei. Porque tu vai à igreja? A minha igreja é boa. A igreja não é boa coisa nenhuma, ela não é boa porque eu estou aqui, eu sou falho, eu sou humano. Ela não é boa porque todos nós estamos aqui, meus irmãos. Quem é bom é Jesus. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Quando você fala para as pessoas que a igreja é boa, as pessoas vêm pensando que a igreja é boa, que é perfeita. Aí elas vão encontrar logo alguém. O Espírito Santo, Deus providencia logo. Você quer evangelizar, você quer que alguém se afaste de Deus para sempre, diga para ela que a sua igreja é boa. Porque o Espírito Santo vai logo providenciar um cara assim, como eu ali na portaria. O que tu veio fazer aqui, meu irmão? Hoje não pode, hoje é só para os membros. Aí o cara nunca mais quer saber de igreja. Entende? É uma situação assim, um esbarrão, uma coisa que a pessoa está esperando. Deus vai providenciar isso, porque a igreja não é boa. Aquele jovem rico disse isso para Jesus, perguntou isso a Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo, Senhor? O que eu devo fazer para herdar o reino? O que eu devo fazer? Mestre, bom. E Jesus disse assim: olha, bom só um Deus, só Deus. Todos os homens pecaram. Jesus estava ali se colocando como diante da natureza humana. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. É só você acordar do lado do avesso,
É só você não acordar bem, de mau humor, teus negócios não deram certo, as coisas ficaram complicadas, pronto, você já deixa de ser bonzinho, aquele santinho, não é santinho. Então a primeira coisa, cuidado com isso. Tem importância o compromisso que você tem com Deus, consequentemente com a sua igreja, com os seus irmãos. Compromisso com Deus gera uma aliança com a igreja, com o meu irmão. Aí sim. Segunda coisa, Jonas desperdiçou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Não desperdice a oportunidade que Deus te dá. Primeiro, amar, demonstrar o seu amor. O amor não é teoria, é prática. Não é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja na Galácia, quando ele fala sobre o fruto do Espírito Santo, ele fala a respeito do amor. Ele fala desse amor que é prático, é bondade, é misericórdia. Mas esse amor, ele só é possível com a presença de Deus na sua vida. Por isso que Paulo diz que é fruto do Espírito Santo. Esse amor, ele é fruto do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Eu agirei com bondade com o meu próximo, porque eu tenho esse amor que é derramado no meu coração. Aí quando Deus me dá a oportunidade para eu demonstrar esse amor, eu jogo tudo para o alto. É prático, não são palavras. Posso fazer aqui dezenas de declarações de amor, que eu amo você, mas na hora que você precisar, na hora que você necessitar deste amor, do carinho, de ir visitar, de cuidar daquela ferida, daquele irmão que está sofrendo, que está precisando, talvez que você vá lá todos os dias, e você chega do trabalho cansado, mas você vai. Isso é um amor. O que Jesus falou a respeito do samaritano. Vamos lá. O salteador pegou o camarada, roubou e ainda bateu nele e deixou ele jogado. Todos os religiosos passaram. Entende? Passou o levita, né? Passou o sacerdote, eles passaram. Meu irmão, certamente Jesus estava querendo dizer que todos esses dois que passaram, tanto o levita quanto o sacerdote, eles falavam em amor, como nós falamos aqui, como estou falando agora, mas é a minha prática. Aí passa o samaritano, ocupado, trabalhando, uma série de compromissos, mas ele parou, socorreu, tinha os equipamentos necessários, demonstra que era um indivíduo cuidadoso, gente cuidadosa, gente que não anda correndo de um lado para o outro, atrás de bênção, atrás de palavra, de profecia, de historinha, mas gente preparada, gente que tem vinho, alegria, gente que tem azeite, o Espírito Santo. É um ensino do samaritano, e socorre, e coloca azeite, e coloca o vinho, e limpa, e pega o sofrido, o necessitado, e coloca no seu cavalo, e o conduz a um albergue, a um lugar, onde ele vai ficar em segurança, onde ele vai continuar recebendo tratamento. Percebam que amor, isso é o amor na prática, isso é bondade, isso é paciência, isso é longanimidade. Tudo. Deixou de lado, talvez ele tivesse rompido compromissos por tempo, ele não tinha tempo, mas ele dominou o tempo. Você pode não ter tempo, mas o tempo não pode dominar você. Você precisa dominar o tempo. Alguns fazem, o tempo tem feito de alguns escravos. Mas a Bíblia tem nos ensinado que nós devemos fazer do tempo nosso escravo. É bem diferente. E aquele homem foi e deixou o doente
o atacado lá no albergue disse: olha, o que passar eu banco. Ou seja, a segunda lição que aprendemos aí é a doação. Ele se doou. Ele não doou apenas recursos materiais, mas ele se doou, inclusive, os recursos materiais. Traz a nossa memória, traz a nossa mente o que Jesus falou lá no livro, quando ele contou aquela parábola das 10 minas, 19, Lucas capítulo, em que diz que o homem saiu para visitar um outro reino e distribuiu a 10 homens minas. E depois, quando ele volta, diz o texto que esses homens vieram prestar contas ao Senhor. Ou seja, tempo eu faço, eu trabalho, eu me dedico, eu não recebo e congelo. Diz o texto lá em Lucas capítulo 19, que eu queria até ler com vocês uma parte, porque me foge aqui a memória, a íntegra, a importância da aplicação e da conclusão em que Jesus dá a parábola das 10 minas. E ele diz: negociai até que eu volte, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a mesma coisa. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Lá em Mateus ele diz que nós devemos ir ensinar para que todos guardem tudo que ele está nos ensinando a guardar tudo que vocês estão aprendendo. Então vocês devem guardar e ensinar. Ou seja, trabalho, dominar o tempo, não ser dominado pelo tempo, mas trabalhar, crescimento, investimento e demonstrar talento. São todos esses elementos que devem fazer parte da minha vida. Negociar até que volte. E ele diz que lá no verso de número 15, quando ele voltou, depois de ter tomado posse, mandou chamar os servos que deram a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ou seja, há uma expectativa. Deus está esperando de você, meu irmão. Deus está esperando de cada um. Há uma expectativa em relação a você. O que você está fazendo com o que Deus deu a você? O que você está fazendo? De que forma você está fazendo? Aí diz o verso 16, que o primeiro disse: tua mina rendeu 10. Verso 18, o segundo disse: a tua mina rendeu 5. Verso 20, o outro, veio o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puderes e ceifas o que não semeaste. Onde você está enquadrado nisso? Está nesse tem medo, nesse omisso, tem medo de tudo, tem medo da vida, tem medo do futuro, tem medo do amanhã, tem medo de se lançar na obra, tem medo do sofrimento, tem medo de ser perseguido, tem medo do pai, tem medo da mãe, tem medo do pastor, tem medo do diabo, tem medo de todo mundo. Faz nada. É inativo, é inoperante, congela tudo aquilo que Deus deu. Está congelado. Guardei, Senhor. Ele diz: guardei, mas percebam as consequências. Diz o verso de número 22, respondeu-lhe o servo, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco. Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem as 10. Percebam
a conclusão desse episódio, desse processo. Por isso que nós estamos olhando, quando você olha para a igreja, quando você olha para determinados homens, para determinadas mulheres, e você percebe que esses homens, essas mulheres estão crescendo, estão prosperando. Sabe por quê? Porque Deus tem dado em abundância, Deus tem abençoado, Deus tem prosperado. Não somente financeiramente, não é isso que eu estou falando, não estou me atendo nisso, mas eu estou me atendo espiritualmente. Há um crescimento, ele recebe de todos os lados, ele é abençoado, como diz aquela canção que nós cantamos aqui. Ele é abençoado, Deus o abençoa. Deus tem prazer porque Ele negocia, Ele frutifica, Ele é boa árvore, Ele dá bons frutos, Ele semeia coisas boas, Ele abençoa pessoas. Por essa razão Ele é abençoado. Glória a Deus. Crescimento, investimento, talento. Lembram-se da viúva pobre? Jesus disse que Jesus estava em frente assim ao templo, observando, conversando lá. E veio aquela mulher viúva, pobre, simples, e ela pega 2 moedas, diz o texto, 2 moedas, e coloca lá no gasofilaço, 2 moedas apenas. E lá, Jesus comenta com os discípulos, aproveitando para ensiná-los, dizendo: olha, esta mulher, esta viúva pobre, ela deu a maior oferta. Cada moeda daquela era uma moeda romana, equivalente a 1 quadrante, ou seja, um denário um dia de trabalho, né? Um denário um dia de trabalho. Cada denário custava 64 quadrantes. Vai ver na Bíblia NVI, quem tem aí já deve vir assim. Você comprava um denário com 64 moedinhas daquela. Comprar um denário, 64 moedinhas. Veja a oferta daquela mulher. Aí Jesus disse que ela deu a maior oferta, porque aqui em Lucas, esse mesmo texto aqui, um pouquinho à frente, do 21, ele diz assim, no finalzinho, olha só, verso 4, ele diz, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Você tem dado o que você possui para Deus? Você tem dado tempo para Deus? Você tem feito alguma coisa na obra de Deus, na casa de Deus? Por exemplo, aqui, contextualizando, trazendo para a aplicação hoje, agora, nós temos tanta coisa para fazer aqui. Alguns irmãos já têm nos ajudado. Eu tenho visto alguns como samaritano, como essa viúva, e como a outra ilustração que eu vou trazer daqui a pouquinho. Muitos irmãos que se apresentam: pastor, eu quero fazer isso, o que eu posso fazer? Eu quero consertar isso. Sabe por quê? Porque eu estou dando para Deus. Está dando para o pastor, não é meu ministério que vai crescer. Se a gente ficar com pintura ou sem pintura, a gente vai ficar, ponto. Não é? Mas se a gente arrumar, é melhor para o nosso uso e fruto, para que você, para que possamos desfrutar. Então dá o meu tempo. Eu quero entregar, pastor, eu tenho aqui 30 mil folhetos. Será que não tem ninguém para distribuir folhetos fora o nosso trabalho já sistemático da escola dominical? Um folheto ali na entrada, chegar mais cedo, ou vir mais cedo, ou ficar mais tarde, ou enfim. Será que não tem ninguém com essa disposição de querer ofertar o que você tem? Na multiplicação dos pães, Jesus disse aos discípulos, quando eles levaram um problema para Jesus, alguns problemas nós temos que resolver. Jesus já está nos dando a capacidade para tal. Foi na multiplicação dos pães. A multidão está aí, todo mundo com fome.
fome, não tem lugar para comprar, e mais, se tivesse, não tem dinheiro. Só problema, tem gente que só traz problema. Olha, pastor, o negócio é drástico, todo mundo vai morrer. Meu Deus, não tem jeito, todo mundo. Ainda sai aquela voz fúnebre, todo mundo. Imagina aqueles discípulos falando para Jesus: não tem jeito, eu estou com fome, Jesus. Vamos mandar essa turma embora. E até dá para a gente descansar, porque o texto diz que eles estavam sem comer. Porque fazer a obra de Deus é assim. Você tem que se entregar, você tem que se doar mesmo. Em alguns momentos. É sacrificial, sim. Aí Jesus falou assim: mas e aí? Aí vós mesmo de comer. O que nós temos aí? Aí vamos lá, um garoto lá tinha lá, levou lá a sua comidinha, né, o seu lanche. E talvez o garoto deva ter ficado com medo, então os discípulos tomaram da mão dele. Dá isso aí. Os discípulos são bravos, né? Lembro da minha avó, né? Trem sal grosso. É isso aí. Deus está mandando. Leva Jesus ordena aí, arruma a casa, cara, arruma um negócio aí, esse é papel de vocês, arruma aí todo mundo, vai todo sentadinho, vamos dividir, ó, distribui aí. Quantos somos? Tanto, então vamos distribuir. Faça isso, cara, isso aí vocês têm que fazer. Vai ficar preocupado com isso? E algumas coisas que nós temos que fazer, nós queremos entregar nas mãos de Jesus. Ele já nos deu essa capacidade, já nos deu autoridade, o Espírito Santo está dentro de nós. Eu tenho que fazer, só que era pelo Espírito Santo, eu vou fazer, eu ficar esperando. Não, à medida que eles foram distribuindo, os pães, os peixes iam sendo multiplicados. Gente, queridos, à medida que nós vamos fazendo, Deus vai multiplicando, Deus vai acrescentando, Deus vai executando, Deus vai fazendo, vai derramando o seu poder sobre nós. Foi em cima da hora, tá mais. E o último ponto, a desvirtuação de valores. Às vezes desvirtuamos valores. Ele ignora por completo a situação espiritual dos ninivitas. Por exemplo, hoje nós vivemos dias terríveis. Não podemos ignorar, meus irmãos, a situação do povo brasileiro. Você não tem ficado assustado, não? E todo mundo é corrupto. Quase todo mundo. Todos os lugares. Meu Deus, onde você anda? Alguém quer levar uma vantagem? Será que isso não nos angustia? Isso não nos deixa desesperados? Não nos faz perder o sono? Meu Deus! Ou seja, ele não valorizou isso. Não valorizou o que Deus está valorizando. A minha aliança com Deus é exatamente isso. É valorizar o que Deus valoriza. Eu ter a mente de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim, ele imprime na minha vida, no meu coração, as coisas celestiais, as coisas de Deus, está dentro de mim. Eu preciso olhar com os olhos de Deus para a humanidade, para o homem que é pecador, que é miserável, como eu era, ia para o inferno. Ou seja, eu preciso ter isso dentro de mim, latente, vivo, dentro do meu ser, para que eu possa buscar o perdido, o desesperado, e fazer até coisas que às vezes eu não gostaria de fazer, que me é imputado a fazer. Há uma passagem interessante em Lucas 16, Marcos 15, porque quando Jesus estava levando a cruz, eles pegaram a Bíblia diz que Simão, Cireneu, que estava vindo do campo, eles pegaram Simão, Cireneu, e
Pegaram a cruz de Jesus, colocaram o cara carregado. Ela estava dentro do campo, coitado, trabalhando, cansado. Mas colocaram a cruz de Jesus. Ele carregou a cruz. Coisas que a gente, algumas cruzes que nós carregamos, que não são nossas. É assim a vida. São colocadas para que possamos carregar. Descarregando a cruz do nosso filho, né? Do marido, até da marido. Alguns são pesados. Vai, não. Olha, vem cá, está magrinho, bichinho. Carregado. Mas, meus irmãos, é interessante essa passagem, porque alguns comentaristas, eles falam que talvez esse Simão Sirineu, ele era nigeriano, era africano, era negro, e talvez por isso colocaram a cruz dele, por considerar como escravo. Mas seja lá o que for, o importante é o que a Bíblia está dizendo sobre ele. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele era pai de Rufo. Olha só, pode ler lá o texto. Ele era pai de Alexandre e de Rufo. Se você for lá para o livro de Romanos, capítulo 16, você vai encontrar Paulo elogiando essa família. Elogiando Rufo e elogiando a mãe de Rufo, que era a mulher de Simão Sirineu. E Paulo dizendo assim, ó, ela que foi minha mãe também. Veja quanto carinho Paulo deve ter recebido daquela família, quanto apoio que Paulo recebeu daquela família. Pelo fato, eu penso, pelo simples fato de aquele homem carregar, levar um peso na sua vida, que talvez ele jamais poderia imaginar que aquilo ia acontecer com ele. Talvez ele estivesse ali observando, e quem sabe, eu não sei qual era a condição do seu coração, ninguém sabe, e também não é área nossa, porém, a gente percebe que nada é em vão, que tudo aquilo que a gente faz para o reino não é em vão, meu irmão, minha irmã, e Deus conta comigo, conta com você. A Bíblia diz que os anjos, eles anelavam em pregar o Evangelho. Porém, Deus escolheu você. Deus escolheu homens falando para homens com necessidades, homens com problemas. Eu estou aqui falando para os irmãos, porém nós somos da mesma massa, da mesma matéria, sujeito aos mesmos pecados. É isso que Tiago fala lá no capítulo 5, que Elias, homem, sujeito ao pecado como nós, orou, e o céu se fechou, durante 3 anos e meio, e depois ele orou e o céu se abriu, aleluia. Portanto, eu, você, todos nós estamos inseridos, todos nós somos semelhantes a Elias. Você pode orar e Deus vai abrir o céu, não tem a menor dúvida. Você pode orar e Deus vai fechar o céu, sim. Deus vai agir através de você. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, eu encerro aqui. Olha só o que Jesus fala aos seus discípulos, e esse legado chega até nós. O que Jesus entrega aos seus discípulos, capítulo 10 de Mateus, o verso 1, ele diz assim, ó, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A palavra aqui, autoridade, é exousia, autoridade. Você tem poder, você tem autoridade, você está debaixo da unção de Deus, você está debaixo da santidade de Deus, você é santo, então você tem autoridade. Os espíritos malignos não podem contestar você, em hipótese alguma, em virtude da tua autoridade e, acima de tudo, da autoridade do Senhor Jesus, que tem poder sobre toda potestade que existe nesse sistema. Ele tem poder. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos orar.